Olá, olá pessoal, vamos a mais uma questão, Instituto OCP, Ministério Público do Rio Grande do Sul. Olha comigo, deixa eu colocar na tela a questão para vocês. Está assim, ó. Observa só. Em relação à classificação sintática dos termos destacados nas frases seguintes, assinale a correta. No parquinho há crianças de todo tipo. O termo destacado é o sujeito, por ser o tema da oração. Letra B. No trecho, a criançada brinca no parquinho como se o dia nunca fosse acabar. O verbo destacado é considerado transitivo direto, por exigir um complemento verbal sem preposição. Canadá. Os birrentos são os que dão mais trabalho. O pronome relativo destacado funciona como sujeito da oração. Dinamarca. Na frase, quando eu crescer, vou querer ser jogador de futebol, o termo destacado é um complemento nominal, pois completa o sentido do nome jogador. E Equador. É claro que nem toda criança gosta de futebol. O verbo em destaque é intransitivo, pois não exige um complemento. Muito bem, pessoal. Já fizeram? Então façamos. No parquinho há crianças. O verbo haver aqui, ele é um verbo impessoal. Existem crianças. O que significa? Que ele não tem sujeito, mas ele tem objeto direto. Há o quê? Crianças, objeto direto. Então, o termo destacado é sujeito? Não, é objeto direto. O verbo haver, como existir, não tem sujeito, mas tem objeto direto. Letra A não foi. No trecho, a criançada brinca no parquinho como se o dia nunca fosse acabar. O verbo destacado é considerado transitivo direto. Não, pessoal, olha bem. A criançada brinca no parquinho. Esta é uma oração. Como se o dia nunca fosse acabar é uma outra oração. Mas aqui, o no parquinho nada mais é do que adjunto adverbial. Esse verbo brincar, ele não tem objeto direto, tampouco tem objeto indireto. Ele é apenas, pessoal, um verbo intransitivo. Então tem nada, ele não é nem transitivo, não tem nem objeto direto nem objeto indireto. Então ele é apenas um verbo intransitivo. Essa construção, só um comentário, não tem a ver com a questão, mas é bacana eu comentar. Como se o dia nunca fosse acabar, é uma construção pessoal única no português, o como se. Esse como traz uma ideia de comparação, ok? E esse se traz uma ideia de condição. Interessante, né? Sempre que eu tiver o como se com SSE, eu tenho essas duas ideias. Uma comparação e uma condição. Só uma dica para vocês ajudando aí em orações. Depois, birrentos são os que dão mais trabalho. Cuidado, aquele os que é aqueles que, tá bom? Porque esse os significa aqueles. Birrentos são aqueles que dão mais trabalho. Então, aqueles que dão mais trabalho. Pessoal, o que ele é um pronome relativo, pois eu troco por os quais. Aqueles, os quais dão, ok? Então, o que significa? Significa que ele está retomando o aqueles e o aqueles aqui está sendo representado pelo que. Mas se eu fosse reescrever no lugar do que, colocando aqueles, a frase ficaria muito simples. Ficaria simplesmente assim, aqueles dão mais trabalho. E aí o que eu faço? A primeira coisa que eu faço é localizar o sujeito. Quem é que dá mais trabalho? Aqueles, sujeito. Porém, quem está representando é o que? Então, o que está no lugar do aqueles está exercendo a função sintática de sujeito. Portanto, é Canadá a resposta. Instituto OCP, pessoal, gosta muito de colocar o que, pronome relativo que, exercendo diferentes funções sintáticas, né?
principalmente sujeito, objeto direto, mas ali exerce a função de sujeito, pois está representando aqueles. Canadá é a tua resposta. Quando eu crescer, vou querer ser um jogador. Bom, o jogador, naturalmente, é, pessoal, um substantivo concreto. Tá? Substantivo concreto. Então, está falando que é complemento nominal impossível, porque o complemento nominal nunca é de um substantivo concreto. Substantivo abstrato talvez seja, aí pode ser um complemento nominal. Pessoal, eu tenho uma aula de 1h30 para quem tem muita dificuldade em diferenciar complemento nominal e adjunto adnominal. 1h30, uma aula detalhada. Então, se vocês ainda têm esse probleminha, dá uma olhadinha nessa aula aí no nosso canal, complemento nominal versus adjunto adnominal, aula detalhada para vocês, está magnífica, magnífica, vale muito a pena para quem tem dificuldade. Então aqui, se complementou um substantivo concreto, isso aqui é um adjunto adnominal e não complemento. E Equador? É claro que nem toda criança gosta de bola. O verbo em destaque é intransitivo. Não, pessoal. Ó, o sujeito é nem toda criança. Sujeito. Gosta de quê? De bola. Objeto indireto. Então, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Ok? Certo?